Olá, pessoal, boa tarde. Vamos retomando aqui do nosso almoço. A hora do almoço, aí todo mundo assim, com o farolzinho embaixo. Vamos levantar esse farol. Vamos lá recomeçar a nossa batalha. Nós vamos agora com os atos específicos, gente. Nós vamos falar do nascimento, depois do casamento, do óbito e do livro E, tá? Especificamente sobre cada um desses tipos de registro, dentro do que a gente já combinou, tá bom? Em relação ao nascimento, voltando à questão da competência territorial, que a gente já falou de uma maneira genérica, como que é definida a atribuição do registrador civil para que ele lavre os registros de nascimento. Ele tem que olhar dentro do prazo legal qual que é a escolha do declarante, né? Ele pode escolher, é livre para o declarante escolher entre o local de nascimento e o local de residência dos pais. Gente, alguns cuidados que nós temos que ter aqui. Primeiro, em relação ao prazo legal, nós temos que a regra geral, vejam só aqui, olha, no slide, são 15 dias. O que significa esse mais 30 quilômetros aqui? Aqui, mais 30 quilômetros. Significa que se o cartório escolhido ficar a mais de 30 quilômetros, ou do local de nascimento, se for o caso, ou do local de residência, aí esse prazo fica ampliado em até 3 meses. Isso para facilitar o registro, quanto mais, né? Antigamente, em 1973, nós tínhamos multa quando o registro era feito fora do prazo legal. Então, para não dificultar o registro, criavam assim, essas exceções, né? Para que a pessoa pudesse registrar, porque normalmente fora do prazo, aí é que deixava sem registro para não ter que pagar a multa. E tínhamos, desde sempre, uma prorrogação por 45 dias, quando nós tínhamos como envolvida no registro a mãe. Qual que é a justificativa disso, gente? Antigamente, né, antes de 88, nós tínhamos vários dispositivos legais que distinguiam o homem da mulher, davam mais benefícios para o homem, mais benefícios para a mulher. E aqui nós tínhamos o entendimento de que essa prorrogação específica para a mãe seria aí, né, equivocadamente entendiam que seria um benefício para a mulher que não se coaduna com o princípio da igualdade, da isonomia da Constituição de 88, né, entre homem e mulher. Mas não é o caso. Essa prorrogação por 45 dias aqui, ela se justifica porque a mulher, né, após o parto, e naquela época nós tínhamos a maternidade apenas vinculada à consanguinidade, fora algumas adoções com questões específicas, aí com isso a mulher estava submetida ao puerpério, né, tinha recuperação após o parto. As dificuldades de locomoção justificavam essa prorrogação do prazo aqui especificamente para a mulher. Após a Constituição e recentemente agora, nós tivemos alteração na Lei de Registros Públicos. E aí, na verdade, é o seguinte, em função dessa alteração, igualou-se essa prorrogação também para o homem. Aí nós temos que lembrar o seguinte, esse igualar aqui estava na justificativa lá do projeto de lei, que era para atender ao princípio da isonomia. Só que, muito cuidado, esse princípio da isonomia não significa que também o homem tinha que ter o prazo prorrogado por 45 dias. É porque aquela ordem sucessiva das pessoas obrigadas a declarar trazia ali, primeiro, o homem como obrigado a fazer o registro e só na falta ou impedimento do pai é que a mãe era obrigada a fazer esse registro. Aqui estava a falta de isonomia, ou seja, a mãe não poderia declarar se não comprovasse a falta ou impedimento do pai. Aqui não tem isonomia, em relação à prorrogação não, mas pela estrutura do artigo 52, nós vimos que essa alteração fez com que o prazo também fosse prorrogado para o homem, tá? Mas o objetivo não foi prorrogar o prazo, foi igualar a estrutura do artigo para que as duas primeiras opções na ordem sucessiva ficassem em igualdade de condições, o pai e a mãe em igualdade de condições. Aí sim justifica pelo princípio da isonomia. A prorrogação do prazo também para o pai não é em função do princípio da isonomia. Isso foi uma consequência da alteração que não observou a questão da prorrogação, que pela forma como está, dá uma lidinha aí no artigo, faz com que o pai também tenha essa prorrogação. Tá? Então, muito cuidado, não é a prorrogação do prazo que é em consequência da isonomia. Colocar pai e mãe em condição de igualdade é que é uma consequência da isonomia que justifica a alteração, e aí, com isso, automaticamente ficou prorrogado, porque não mexeram na estrutura do artigo. Tá? Inclusive, na época, foi uma loucura, porque o que falaram, né, o que saiu na imprensa, é que a mãe poderia fazer sozinha o registro de nascimento e declarar a paternidade independente da presunção legal.
tá? Isso aí foi uma loucura no país inteiro. Enfim, depois de muitas entrevistas, a gente ainda viu várias notícias nesse sentido. E aí agora isso se repetiu com a mudança da naturalidade. Novamente um equívoco em relação a isso, mas eu repito, não existe em nenhum lugar do país, e aqui também não, em Santa Catarina, uma previsão expressa de que a mãe possa declarar a paternidade diferente dos requisitos legais. Tá? A presunção legal de paternidade, ou uma declaração expressa do pai, reconhecida firma por autenticidade, porque esse reconhecimento de firma tem que provar a presença do pai perante o tabelião, se for por instrumento público, perante o tabelião, se for por instrumento público, ou se por particular, o original dessa declaração com reconhecimento presencial aí por autenticidade, tá? Reconhecimento da paternidade por procuração. Gente, por mais que seja um ato personalíssimo, nós temos vários códigos de normas autorizando o reconhecimento da paternidade por procuração. Então, o que acontece? Nós temos só que tomar cuidado, porque vários deles dispõem que o pai pode, outorgar via mandato, e aí pode ser tanto público quanto particular, outorgar poderes para que se faça a declaração. Outorgar poderes para que se faça a declaração significa que tem que necessariamente falar expressamente quem que é o filho de forma inequívoca. Aí vamos imaginar, não é que ele está outorgando poderes para reconhecer a paternidade. Ele está outorgando poderes para alguém declarar o nascimento, e aí é um ato que ele pode outorgar, porém, naquele instrumento, ele reconheceu a paternidade. Então, também essa procuração vai ser ou por instrumento público, ou, se particular, com firma reconhecida. Ele não outorgou poderes para estabelecer a paternidade, para reconhecer a paternidade, que é personalíssima. Ele outorgou poderes para declarar, ou seja, o declarante aqui vai ser o pai representado, porém, a paternidade vai ser incluída pelo instrumento que foi apresentado de procuração, que nele está incluído o reconhecimento de paternidade, tá? É sutil, mas é muito importante essa diferença, tá bem? Então, mesmo nos lugares que falem expressamente dessa possibilidade, os poderes não são para reconhecer a paternidade, os poderes são para declarar, e o instrumento, como tem que ser específico, ele por si é o reconhecimento de paternidade, tá bom? Então, aqui, falar dessa questão dos prazos, dentro desses prazos, observando tudo isso aqui que foi falado e as exceções, salvo essa questão do pai, da mãe e da distância, a regra continua sendo 15 dias. Ou seja, se foi a avó materna que foi a declarante, por exemplo, porque a mãe é menor com menos de 16 anos e não vai ser estabelecida paternidade, ou porque é a avó paterna e há a presunção de paternidade em função de casamento, apresentou a certidão de casamento, no caso a declarante é a avó paterna, então o prazo dela também é de 15 dias. Vamos falar de forma bem rápida no que implica passar desse prazo aqui. Gente, nós tivemos uma alteração importante em relação a isso por provimento do Conselho Nacional de Justiça. O que acontece? O registro, ele sendo feito dentro do prazo, a primeira implicação, a prerrogativa que se tem de fazer dentro do prazo legal é que se tem a opção, não é? O declarante pode optar entre registrar a criança no local de nascimento, no cartório que atende o local de nascimento, ou no cartório que atende o local de residência dos pais. Essa é a regra. Passou do prazo legal, olha como é sutil. A competência passa a não ser mais o local de nascimento, não tem mais essa opção, então se forem diversos vai ter que atender não ao local de nascimento, mas o local de residência. E, fora do prazo legal, essa residência não vai ser mais necessariamente dos pais, e sim do interessado. Porque aqui pode ser até o próprio registrado. Alguém maior, com mais de 16 anos, que nunca teve registro de nascimento. E essa pessoa mora sozinha, ou não tem os pais porque já faleceram. Então, não é local de residência dos pais quando está fora do prazo legal. Vai coincidir de ser dos pais quando os pais são interessados porque tem a criança lá com 5 meses e não registrou ainda. Aí vai atender a regra de residência dos pais, porque os pais que são interessados. Mas temos que observar o local de residência do interessado. Muito cuidado com isso, tá? Pode ser do próprio registrado, se ele reside em local diferente dos pais, ou propriamente dos pais. Por que isso é importante, gente? Porque o que foi estabelecido